Os materiais que nós vamos utilizar para fazer essa peça são agulha de crochê 3,5 milímetros e nós vamos utilizar barbante Euro-Roma número 6 na cor telha, que é a cor 710. Então, esse é um barbante da Eurofios. Caso você tenha interesse em adquirir, é só acessar o site que aparece para você na tela. O legal desse barbante é que ele é um barbante fabricado com material 100% reciclado, ou seja, esse barbante ele é fabricado a partir de retalhos descartados pela indústria têxtil, retalhos de malharia, e não é utilizado nenhum produto químico para o tingimento dele, ou seja, essa cor é a cor do próprio retalho que foi utilizado para fazer esse barbante. Então é super legal o modo como ele é feito, 100% ecológico, e a gente utilizando esse barbante, a gente está contribuindo com a nossa parte em relação ao meio ambiente. Então é um trabalho super legal. Então esses são os materiais que a gente vai utilizar para fazer essa peça. Nós vamos iniciar o nosso trabalho fazendo 49 correntinhas. Depois que você fizer as 49 correntinhas, você vai pegar a laçada na agulha, pular uma, duas correntinhas a partir da agulha e na terceira você vai fazer meio ponto alto. Você vai trabalhar meio ponto alto em cada uma das correntinhas da base. Um meio ponto alto para cada correntinha. Ele vai ficando assim, trabalhe até o final do cordão de correntes. Depois que você trabalhar toda a carreira de meio ponto alto, serão 48 pontos no total. No finalzinho, para virar, no mesmo último ponto que você fez, na mesma base, você vai fazer 5 meios pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Feitos os 5 meios pontos altos para virar, você faz mais um sobre esse último, que já será o primeiro da próxima carreira. Então, aqui você tem um ponto agora para começar a próxima carreira e você vai fazer os outros 47 para completar, já prendendo esse fiozinho aqui do início. 2, um em cada ponto de base, 3, 4, 5, 6, até o final da carreira. Lá no finalzinho da carreira, você também vai virar com mais 5 pontos no mesmo ponto de base do último ponto da carreira e depois nós fechamos a carreira. Então, trabalhe agora esta carreira na parte de baixo e vire com 5 pontos lá naquele outro cantinho. Chegamos aqui no outro cantinho, a carreira ela ficou dessa forma. Aqui você vira da mesma forma como você fez no outro cantinho. Você pega a laçada, nesse mesmo último ponto, você faz 1, 2, 3, 4 e 5 meios pontos altos. E você fecha a carreira na segunda correntinha, ó, do primeiro ponto feito da carreira. Então, aqui nós temos a base, ó, o fundo da nossa bolsa. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira assim retinha e depois nós vamos já começar a fechar. Então, agora você vai trabalhar novamente 48 meios pontos altos, sempre começando com 2 correntinhas para subir, ó, e trabalhando um meio ponto alto em cada ponto da base, até chegar lá no cantinho. Então, você deve contar os pontos para que dê 48, para saber certinho quando chega lá naquele canto para a gente virar novamente. Então, aqui nós vamos virar de uma forma diferente nessa próxima carreira. Então, trabalhe agora os 48 meio pontos altos. Depois que você trabalhar os 48 meio pontos altos, no próximo ponto, aqui já na viradinha da carreira, você vai fazer o seguinte. Nesse primeiro ponto daqueles 5 que você virou, você faz 2 meios pontos altos. 1, 2. No seguinte, você faz apenas 1. No próximo, você faz 2.
sempre meio ponto alto. No seguinte, você faz apenas um ponto e no próximo você faz 2. Então, você acabou de fazer aquela viradinha da carreira do canto, só que agora intercalando. Num ponto de base você fazia 2 pontos, no seguinte você fazia apenas um. Então, foi 2, 1, 2, 1, 2. Agora, nessa parte de baixo da carreira, você vai continuar fazendo 48 meios pontos altos. E quando chegar aqui no cantinho, você vai virar daquela mesma forma. 2 pontos, 1 ponto, 2 pontos, 1 ponto, 2 pontos. E aí nós vamos fechar a carreira. Então, agora faça essa parte de baixo e o outro cantinho. Depois que nós terminarmos a segunda carreira da nossa base, ela vai ficando assim. Então, agora você fecha a carreira com ponto baixíssimo. Aqui na segunda correntinha do primeiro ponto feito na carreira, você sobe 2 correntinhas para iniciar a próxima carreira. Nessa próxima carreira, você vai trabalhar apenas meio ponto alto sobre meio ponto alto. Você não vai mais aumentar nos cantinhos. Então, você só vai trabalhar ponto sobre ponto. Não tem mais aumentos agora, justamente para ir fechando e dando o formato da nossa bolsa. Ó. Então, agora trabalhe toda essa carreira ponto sobre ponto. Quando você terminar essa terceira carreira, ó, a carreira ela conta como um todo, como a volta toda, você já vai ver que os cantinhos eles já vão fechando, ó. Porque a gente não aumentou mais para que ele ficasse retinho. A gente só fez ponto sobre ponto e assim ele foi fechando os cantinhos. Então, agora você fecha essa carreira e todas as carreiras com um ponto baixíssimo, uma na segunda correntinha, daquelas 2 que você sobe no início. E agora você vai trabalhar só ponto sobre ponto, meio ponto alto sobre meio ponto alto, por 32 centímetros de altura no total. Ó, ela vai ficando assim. Veja que o direito do ponto ele está para dentro, então você pode trabalhar desta forma também. Ó, da maneira que você achar melhor trabalhar, com o direito do ponto para fora ou para dentro. Se for para dentro, depois você desvira o trabalho. Então, trabalhe agora 32 centímetros de altura. Depois que você trabalhar, ó, os 32 centímetros de altura, a sua peça ela vai ficando assim. O que você vai fazer? Trabalhados os 32 centímetros, você arremata e você vai pegar um fiozinho de outra cor para fazer as marcações para a alça. Então, a partir do arremate, você vai contar os pontos e fazer as marcações como nós fizemos aqui. Como é feito esse cálculo? Nós tínhamos 112 pontos na nossa carreira. Então, 112 pontos, desses 112, nós vamos reservar 20 para a parte da alça, que vai ser 10 deste lado, como nós marcamos aqui, bem no centro, e 10 deste outro lado, ó, para nós trabalharmos só aqui e deixando o buraquinho para a parte da alça. Como nós tiramos 20 pontos desses 112, nós ficamos com 92. Desses 92 pontos, é o total dessas duas partes que ficaram aqui dos lados. Dividindo 92 por 2, nós temos 46 pontos deste lado, 46 pontos deste outro lado. Porém, aqui contando do arremate, você vai fazer a marcação contando 23 pontos a partir do arremate, fazendo a marcação. Deixando 10 pontos para o buraquinho da alça, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e fazendo a marcação. A partir destes 10 já marcados, você vai contar 46 pontos até o outro lado da bolsa e lá você vai fazer a marcação do outro lado. Feita essa marcação, deixando 46 pontos aqui, você conta 10 pontos novamente e faz a outra marcação. Assim você fica com as duas marcações, ó, do mesmo lado, na mesma direção, aliás, uma de cada lado, 10 pontos entre cada marcação. E a partir dessa última marcação, você conta 23 pontos novamente até o arremate. Então, somando esses dois lados, os 23 mais 23, nós temos os 46 pontos deste lado, 46 pontos deste outro e 10 pontos entre cada marcação do meio. Agora, nós vamos trabalhar a parte da alça. Ó, então, nós vamos trabalhar só indo e vindo até essas marcações para ir ficando o buraquinho aqui e depois nós completarmos pela parte de cima. Então, agora, a gente pega o nosso barbante. Ó, aqui depois da marcação, ó,
Você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Então, aqui bem onde está a marcação, você emenda o barbante, desse jeito. Você sobe as duas correntinhas e você começa a carreira de meio ponto alto até lá na outra marcação da parte de baixo. Ó. Você só vai ir e voltar por 6 carreiras no total. Só até aquela outra marcação e voltando de lá. E à medida que você vai fazendo a carreira aqui, você já vai escondendo o fio do início, ó, junto com os pontos. Então, agora trabalhe essa primeira carreira de meio ponto alto, até chegar lá na marcação da parte de baixo. Lá depois nós ensinamos você a voltar a carreira. Você vai trabalhar só essa parte aqui. Depois que você trabalhou de uma marcação a outra, ó, você vai voltar a carreira subindo 2 correntinhas, que já equivalem a um meio ponto alto. Você vai virar o trabalho e você vai continuar trabalhando agora meio ponto sobre meio ponto, ó, até naquela marcação novamente. E você vai indo e voltando assim por 6 carreiras no total. Depois que você trabalhar o primeiro lado das 6 carreiras, ó, vai ficar dessa forma. Você vai arrematar então na última carreira e você vai começar a fazer o outro lado. Então aqui nós vamos terminar o último ponto e arrematar. Você esconde aqui por alguns pontinhos esse fiozinho do arremate. E depois você corta. Agora você vai trabalhar o outro lado da mesma forma. Você vai começar nesta marcação, passar pela parte do arremate, ir até na outra marcação e voltar, trabalhando 6 carreiras também. Então vai ficar esse quadradinho aqui sem trabalhar, que depois vai ser a parte da alça. Depois que você terminar os 2 lados da sua bolsa, ó, as partezinhas de 6 carreiras cada, ela vai ficar assim. Você vai agora arrematar essa parte. Porque se nós continuássemos agora para fazer o acabamento aqui na abertura, o direito do ponto baixo, ele ia ficar para dentro do trabalho. Então, nós temos que fazer uma carreirinha de ponto baixo aqui nessa abertura e uma na outra, para não ficar acabando aqui a carreira direto nos meios pontos altos. Então, a gente faz uma carreirinha de ponto baixo aqui para dar um acabamento melhor. Então, por isso que nós arrematamos e nós vamos começar aqui pelo direito, para que o lado direito do ponto baixo fique para fora da bolsa. Ó. Então, para o lado certo do trabalho. Então, a gente emenda o nosso fio aqui. Bem na lateral, aqui na pontinha da carreira do meio ponto alto. A gente sobe 2 correntinhas. E a gente vai trabalhando os pontos baixos, já pegando aquele fio do início e prendendo. Ó. Então, você vai trabalhando a carreira de ponto baixo na lateral das aberturas que nós deixamos sem trabalhar aqui. Até chegar lá na outra pontinha. Ó. E já prendendo aquele fiozinho do início. Ó. Ela vai ficando assim. Quando você fizer a carreira toda de ponto baixo, na primeira abertura, ela vai ficar assim. Você, ao invés de arrematar aqui, agora você vai fazer 10 correntinhas e vai prender aqui no outro lado, pra gente, posteriormente, já fazer a carreira de meio ponto alto já sobre toda essa parte. Então, agora você vai, ao invés de arrematar, você sobe 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 e 10 correntinhas. E você prende, ó, naquele outro lado com um ponto baixíssimo. Bem na pontinha ali do ponto baixo, você prende com ponto baixíssimo e aí sim você arremata. Ó. Então, quando a gente for trabalhar a próxima carreira, a gente já vai trabalhar sobre essas correntinhas, ó, e já fica a carreira completa lá para a parte de cima. Agora, aqui do outro lado, você vai fazer a mesma coisa, ó. Você vai fazer a carreira de ponto baixo pelo lado direito do trabalho e depois você já faz as 10 correntinhas e prende do outro lado. Se você quiser uma bolsa maior, é só você trabalhar mais carreiras antes de fazer essa divisão, se você quiser a bolsa mais funda. Se você quiser uma bolsa mais larga, é só você começar com mais correntinhas no início do trabalho. E aqui nesta parte, se você quiser uma abertura maior, você pode também fazer mais correntinhas aqui, ó. E antes disso, você divide o ponto, a abertura, perdão, com mais pontos altos, com mais meios pontos altos aqui sem trabalhar. Então aqui nós deixamos 10, você pode deixar 15, por exemplo, se você preferir uma abertura maior, aí vai da sua preferência. Então agora você vai trabalhar essa carreira de ponto baixo aqui e fazer as 10 correntinhas para prender do outro lado. Depois que você prender, ó, as outras 10 correntinhas do outro lado, tiver feito o acabamento, você não precisa arrematar na segunda parte. Você já volta fazendo a carreira de meio ponto alto e agora nós vamos trabalhar por mais 3 carreiras de meio ponto alto ao redor de toda a carreira, sem pular nenhum ponto. Então aqui você sobe as 2 correntinhas para iniciar e você vai trabalhando meio ponto alto em cada correntinha da base dessas 10 que você fez e depois você continua normalmente pelo resto da carreira. Quando chegar lá na outra base de 10 correntinhas, você faz 10 meios pontos altos e continua trabalhando o restante da carreira até chegar aqui no início. Vai ser a primeira carreira e depois nós vamos fazer mais 2 para completar essa parte. Ó, então ele vai ficando assim. Depois que você terminar a primeira carreira, você fecha com um ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha daquelas 2 que você subiu no início. E você sobe 2 correntinhas para começar a próxima carreira. Então agora trabalhe mais 2 carreiras de meio ponto alto e depois nós vamos fazer o acabamento. Depois que você terminar as 3 carreiras de meio ponto alto, você vai fazer uma carreira de ponto baixo para acabamento. Então você sobe 2 correntinhas e você vai fazendo um ponto baixo em cada ponto da base. Vai ficando dessa forma. Quando você terminar o último ponto baixo da carreira, você fecha a carreira com ponto baixíssimo na segunda correntinha daquelas 2 que você subiu no início. Então você fecha com ponto baixíssimo e arremata. E esse fiozinho do arremate, você traz aqui por alguns pontinhos, escondendo o fiozinho para não deixar ele à mostra e nem cortar o fio logo no nozinho do arremate. Você traz para dentro do trabalho. E aqui você puxa por uns 2 pontinhos, umas 2 alcinhas da parte de trás ou da parte de dentro da bolsa, para esconder o fio e cortar. Aqueles fiozinhos de início e final de carreira nós já escondemos quando nós começamos a carreira no início. E aqui quando nós fizemos as outras carreiras na parte de cima, a gente foi escondendo também os fiozinhos que a gente foi emendando. Então a sua bolsa finalizada, ela fica assim.
Então, parabéns, você acabou de aprender como se faz mais um modelinho de bolsa de crochê para a praia, modelinho com a versão Isis Valverde.